Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para seguir nessa quarentena de forma atualizada com o conteúdo de vocês, né? Infelizmente distantes, né? Vocês, seus professores, aqueles que são meus alunos também, enfim, infelizmente distantes, mas que a gente possa seguir essa quarentena, né? Nessa quarentena da melhor forma possível. E, gente, aproveitando esse momento aí complexo, inclusive na Europa, onde muita gente aí tem falecido, né, na Itália, Espanha, né, Portugal também não tem sido fácil, França. A gente fala de aspectos populacionais, um momento extremamente fundamental para a gente conversar sobre isso. Né? E aí gosto de lembrar que nas nossas últimas aulas, na nossa última aula, na verdade, nós viemos falando aí sobre o que era a Europa, né, em termos de população, concentração demográfica, transição demográfica, políticas de estímulo à maior natalidade, né, como é que isso afeta a Europa, e basicamente foi a nossa conversa da semana passada, né, sendo que hoje a gente vai entrar em um aspecto principal. Nossa aula de hoje é basicamente falar de imigração. Imigração, gente. É nesse momento, tá? É com esse assunto que a gente começa a nossa aula. E aí, detalhe, por que eu estou falando de imigração com vocês? Por que é fundamental entender imigração no continente europeu? Porque, veja, primeiro vou pegar a nossa atualidade. Boa parte daqueles que estiveram na Europa, tá, nos últimos tempos, foram aqueles que trouxeram o coronavírus para cá. Tudo bem? Além, claro, daqueles que foram para a China. Mas, no geral, aquele que estava distante, que estava na Europa, que foi o grande foco ali do coronavírus no primeiro momento, né, foram aqueles que trouxeram o coronavírus para o Brasil. A segunda coisa, que na verdade é um complemento que a gente está falando aqui na primeira, né? Se eu tenho muita gente na Europa e esse cara está voltando para o Brasil, por que muita gente vai para a Europa? Por que muita gente está lá? Poderia estar em qualquer outro lugar, sei lá, Uganda, poderia estar na Austrália, poderia estar nos Estados Unidos, mas está na Europa. O que a Europa tem a ver com o mundo globalizado que, inclusive, justifica a ideia do coronavírus? Né? A estrutura do coronavírus hoje, globalizado, pandêmico. Gente, quando a gente fala de imigração, ele é um processo que não está relacionado à sua viagem para Disney, à sua viagem para a Alemanha que você fez no Eurotrip, à sua viagem para Petrópolis. Eu estou falando de um processo extremamente largo, extremamente grande de deslocamento. Quando a gente fala de migração, eu estou falando de um conjunto de pessoas, de uma massa de pessoas que saem do seu país em direção ao outro por motivos de melhora de vida, por motivos de educação, saúde, trabalho, muitas vezes trabalho, né? Eu não sei vocês, eu conheço 5, 6, 7 amigos que já saíram do Brasil em direção a Portugal. E todos eles não voltariam. É, amigos, inclusive, que não estão muito bem não, tá? Estão financeiramente apertados, moram numa casa de aluguel caro, né? Tem mil críticas a Portugal, não voltariam para o Brasil. Não voltariam. Então, assim, para a gente começar a trocar uma ideia sobre isso, a primeira imagem que eu trago para vocês é essa imagem que você está vendo aí. Uma imagem de uma Europa que está gradeada, em que alguém abre as grades, portanto, abre as fronteiras do que seria nessa bandeira de trás o bloco europeu. Quando eu falo bloco europeu, tem duas formas de pensar o bloco europeu. Tá? A primeira, e não é essa que eu estou pensando agora, eu estou falando da Europa como um todo. Tudo bem? Bloco europeu, conjunto de países fazem parte da Europa. A segunda forma que eu estou pensando, e essa me parece mais interessante para a minha análise, eu estou falando de um conjunto de países que fazem parte de um bloco chamado União Europeia. Um conjunto de quase 30 países que se fidelizam economicamente, tá, para poder trocar, abaixar as tarifas alfandegárias, portanto trocar pagando menos impostos entre os países e, portanto, ter uma maior fidelidade comercial, ter uma expansão dessas empresas. Por exemplo, uma empresa da França que agora consegue vender barato para todo o bloco europeu e, portanto, ganhar maior possibilidade de comércio. Pessoal, as imigrações só acontecem porque existe uma lógica muito clara. Essa lógica muito clara tem a ver com a questão econômica da Europa, a nossa próxima aula. Quando a gente fala de Europa, são países muito desenvolvidos, ponto índice de IDH. Né? IDH de países realmente que todo mundo gostaria de morar, como a Noruega, como a Suécia, como a Suíça, tá? A Alemanha. Então, quem vai para lá, o conjunto de pessoas que procuram melhores condições de vida, vão por essa lógica, porque a Europa é um conjunto de países majoritariamente desenvolvidos. Né? Aí você me pergunta, professor, todo europeu, todo país europeu é de gente
rica, de países ricos. Não. Vai pegar o Band, lá no extremo leste europeu. É rico? Não, não é rico. Vou pegar o Kosovo. É rico? Não. Vou pegar... Tá quase mais para a Ásia, né? Mas tudo bem. Geórgia. É rico? Não. Não é. Tá? Esquecendo a Geórgia, né? Vamos deixar isso de lado. Quando você pega países do leste europeu, por exemplo, tem países que não são tão ricos, mas que ainda assim são geralmente mais desenvolvidos que o Brasil. E aí o ponto é, por que então isso é fundamental você falar? Pessoal, primeiro, bom, quando a gente pega, né, um cara que é um executivo, né, um grande engenheiro, um advogado, um médico que viaja o mundo, esse cara, quando vai para a Europa, ele geralmente até nem fica lá. Eu trouxe uma imagem de uma escola técnica do Senai, de um curso que acontece no Senai, e ele fala sobre o que, basicamente? É uma escola de negócios, onde você consegue imaginar qualquer pessoa do mundo se parecendo com esse cara. Né? Uma roupinha social, né? Um tipo de pessoa que quando migra pelo mundo, ele não migra, ele não tem grande mudança no seu país, porque ele vai para um lugar que ele tem um bom hotel, ele tem uma boa comida, que ele pode escolher qual comida ele quiser do mundo, né? Ele tem um Uber que vai levar ele até a empresa, que vai buscar, né? É como se esse tipo de perfil de viajante, né? Que eu nem gosto de pensar nele como imigrante, eu gosto de pensar nele como um viajante do mundo, um cara geralmente executivo que viaja, né? Eu vou pegar o caso do meu primo. Meu primo, por exemplo, é executivo de uma empresa em que ele viaja o mundo inteiro para essa empresa, porque ele é gerente, tá? Basicamente global de uma empresa de grande poder de comunicação. Então ele tem que fiscalizar os processos ali pela Europa, pela Ásia, pela América. Então ele não viaja muitas vezes em uma semana só para 5 países. Né? É normal, é esperado. Esse cara, eu não gosto de pensar nele como imigrante, eu gosto de pensar nele como um mero viajante que ele trabalha de forma global pelo mundo. Né? Ele tem que avaliar sempre o processo da empresa que ele está de forma global. Agora, esse aqui, esse aspecto, eu gosto de pensar como imigrante. Pessoal, o fato é que a Europa sempre teve muita imigração. Né? A Europa, ao longo do século XX, ela teve alguns momentos onde ela, inclusive, foi uma expulsora, né? Ela levou muitas pessoas a saírem dos territórios europeus para irem procurar uma vida melhor em outros países, inclusive no Brasil. Né? Os poloneses, os italianos, os portugueses, os espanhóis, tá? Até mesmo ingleses, franceses, enfim, vêm grande quantidade para o Brasil, tá? Para quê? Para procurar uma vida um pouco melhor lá no início do século XX, estou falando de 1902, 1903, né? Nesse momento, a Europa estava passando por vários conflitos, que inclusive é tão conflituosa a Europa em termos de povo, né, de população, de nações, que não é à toa que lá acontece a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ao longo do tempo, a Europa sempre foi uma grande pulverizadora de pessoas ao longo do mundo. Entretanto, a partir de 45, acaba a Segunda Guerra Mundial, a Europa está em frangalhos, a Europa volta a se desenvolver, volta a se reconstruir. E quando se reconstrói, né, e passa por diversos processos de integração até formar o que eu chamo de União Europeia, mas isso é para a nossa próxima aula, não é para a nossa aula de agora, eu gosto de pensar que ao longo desse tempo a Europa, em vez de virar uma expulsora, ela virou o quê? Uma atratora de pessoas. E durante muito tempo a Europa teve, inclusive, essa vontade de atrair pessoas, de gerar condições para a imigração, para favorecer a imigração. Vejam bem, na década de 70, de 80, até mesmo de 90, muita gente ia para a Europa procurando o que ali? Procurando emprego, procurando salário, procurando saúde, né? Aquela coisa toda que a gente já falou. E a Europa queria, porque quando o imigrante entra na Europa, né, o brasileiro, o argentino, o mexicano, esse cara vai na mão de obra barata, mão de obra de um mercado que muita pouca gente quer assumir. Limpeza de piscina, né, delivery, como por exemplo o caso do Uber Eats ou do iFood, trabalho com lanchonete, limpeza de lanchonete, enfim, babá, né, esse tipo de serviço é muito feito por imigrantes. Então, durante muito tempo, você teve um ambiente que favoreceu, né, a imigração na Europa. O que, na verdade, começa a mudar é o que eu vou chamar de torres gêmeas. Vocês vão lembrar disso? Eu vou sair rapidamente, tá? Aqui daqui do PowerPoint, eu vou mostrar para vocês aqui torres
aqui, Torres Gêmeas. Talvez muitos não tenham conhecido esse processo, né? Porque é um processo, foi um evento que aconteceu em 2001, né? Um desastre social, né? Sem proporções, onde duas torres, tá? Na cidade de Nova York, né? São as Torres Gêmeas, elas na verdade eram chamadas de World Trade Center. Elas são atacadas por dois aviões, né? Então, no primeiro momento, um avião bate numa torre. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, eu olhei aquilo ali, né? Começou a rodar aquela música da Globo, né? Pam, 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 pam. Eu tinha 9 anos de idade e falei, nossa, eu com 28 hoje eu fico desesperado. Eu com 9 achei, bom, acabou o mundo. E eu lembro que um avião bate numa torre, eu tinha 9 anos de idade, eu olhei para aquilo e falei, nossa, velho, que azar, que dia. Pô, o piloto não viu a torre, né? Isso é uma pessoa de 9 anos de idade pensando. Logo depois, alguns minutos depois, um outro avião, aliás, eram dois Boeings, né? Para quem não conhece avião aí, o Boeing é um avião gigantesco, é muito grande. Um outro avião Boeing bate na outra torre. E assim que bate, inclusive representado por essa foto aqui do lado, né? Logo depois que bate, passam-se alguns minutos, não sei se algumas horas, eu não vou lembrar especificamente, elas caem. Isso foi muito simbólico. O que aconteceu? Não foi um acidente. Dois aviões não batem em duas torres por um acidente num dia normal. Foi a mando de uma estrutura, tá, terrorista chamada de Al-Qaeda, que essas torres vão acabar caindo, né, pelo ataque dos dois aviões. E aí, detalhe, gente, nesse momento a Europa começa a repensar a sua imigração. Começa a repensar de forma muito forte a sua imigração. Só que, entretanto, ao mesmo tempo em que, nesse momento que as torres gêmeas vão caindo, a preocupação aumenta com a imigração, e eu tenho uma história muito curiosa, que eu gosto sempre de lembrar, que é a história de um brasileiro, né, chamado Jean Charles, que estava na Europa, tá? Estava na Inglaterra, né? Estou errado? Não, estava na Inglaterra. E aí ele estava ali trabalhando, ele era pedreiro, né, na Inglaterra, e ele é confundido, né, no metrô com um terrorista. Ele basicamente tenta ali meio que, né, falar que era inocente, não sabia falar inglês direito, né, não fala inglês tão bem assim. Tenta falar que é inocente, a polícia, muito preocupada em ser um terrorista, alguma coisa assim, acaba matando Jean Charles. Isso deu uma repercussão mundial danada na época. Bom, o fato é que ao longo do tempo, pessoal, as condições de migração na Europa foram piorando. E aí, para piorar mais a nossa situação, em 2008, né, eu tenho uma grande crise internacional, né, que é a grande crise do capitalismo do século XXI, crise de 2008. Talvez não seja só pior que a nossa crise que a gente vai passar em breve, né, mas não vou dar spoiler do futuro para vocês. Espero, inclusive, que eu esteja até errado. Mas, em todo caso, 2008 tem uma crise muito grande. Essa crise leva muitos países europeus a terem problemas financeiros, das empresas a irem embora da Europa procurando melhores condições de produção, né? Então, salários mais baratos, né? Isenções fiscais, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Que abaixam o valor de produção de uma empresa. Então, muitas empresas começam a procurar países mais baratos, como, por exemplo, a China. E a Europa começa a ter, tá, problemas de desemprego, problemas econômicos, né? E por aí vai. Eu te peço que você grave onde nós paramos, que eu já vou chegar ali de novo. Pausa nisso, vou falar de outra coisa que não tem nada a ver agora. O ano é 2011, 3 anos depois da crise, né, dos Estados Unidos, ali, a grande crise da economia em 2008. Beleza. Essa imagem, pessoal, e agora sim eu vou na imagem, né, é de um barco de refugiados que vinha diretamente do norte da África. E você se pergunta, por que do norte da África? O que eles estão fazendo para a Europa? Olha, a maior parte deles, eu posso garantir que, como qualquer imigrante, está querendo chegar na Europa para ver a melhor condição de vida. De onde é essa população? Síria, Afeganistão, Iraque, né, Argélia, Tunísia, Egito, por aí vai. Né? Ponto curioso. Esse ano 2011 é um marco na imigração europeia. Não é somente porque é 2011 ou porque tem essa foto, né, ou porque teve muita gente. 2011 é um marco porque está eclodindo no norte da África, na região que a gente conhece como Oriente Médio. Né? Para quem não conhece, aí, o norte da África também faz parte, de acordo com algumas avaliações, também do que a gente chama de Oriente Médio. O que é o Oriente Médio, gente? Como conceito cultural, é um ambiente
tá? Que está sobretudo na Ásia, mas se estende culturalmente para o norte da África também, que a gente vai ter o predomínio da etnia árabe e a religião muçulmana, tudo bem? É o que é predominante nessa região aí que se estende da Ásia até o norte da África. Lembrando que está aqui, vou tentar fazer uma tradução para você geográfica, né? Está aqui o Oriente Médio, linkado com o Egito, você chega no norte da África, tudo bem? Lembrando aqui na outra imagem, fica um pouco mais fácil para a gente pensar, tá? Tá aqui, imagina que aqui está o Oriente Médio, tá? Daqui você está no norte da África, aqui está a Europa. Então dá para ter uma noção um pouco melhor aí, né? Beleza. O que acontece? Eclode uma revolução em vários países naquele momento, chamada de Primavera Árabe. E a Primavera Árabe, né, inclusive na Síria tem seu pior desenrolo, né, seu pior desfecho, que é o quê? É um conjunto de países, tá? A Primavera Árabe foi um conjunto de revoluções em alguns países que, na verdade, vão ser geradas aí, inclusive utilizando o Facebook, o Twitter na época, tá? Geradas contra ditadores locais, contra ditadores de países que não promoviam maior igualdade, não promoviam maior distribuição de renda, né? Eram extremamente corruptos, extremamente ricos. Isso, ao longo do tempo, começou a gerar, gente, insatisfações naquela região, sobretudo com a morte de um cara que morava na Tunísia. O nome dele era Mohamed Bouazizi. O Bouazizi era um comerciante local e ele, as coisas que ele vendia, né, numa feirinha ali do país, são confiscadas pela polícia local, né? Um país que é extremamente pobre em termos de população extremamente pobre, né, bastante pobre. E aí ele, quando ele tem as suas mercadorias confiscadas, ele não consegue rever suas mercadorias, ele fica muito triste, ele fica decepcionado, ele fica ali sem saber o que fazer, e ele pega, ateia fogo em si próprio, né? Mohamed Bouazizi era pai de família, tinha filho, tinha mulher para poder cuidar, lembrando, claro, que a cultura do Oriente Médio, do Norte da África, não é a mesma cultura que a nossa, então o homem tem predominância, ele tem muita força nessas famílias, ele se vê incapacitado de sustentar essas famílias. O que ele faz? Pega, tá? Joga álcool em si próprio, ateia fogo em si próprio também. Ele joga fogo em si mesmo, ele se imola. Ou seja, ele vai, né, acabar. Ele não parece, tá? Ele consegue sobreviver, mas inclusive ele entra como se fosse uma grande jaula, né? Porque alguns animais são vendidos em jaula, né, no Oriente Médio para abate imediato. E aí, ou até mesmo não, né? Inclusive tem alguns animais que não são batidos, que são feitos para serem utilizados como, enfim, como pastoreio, como, sei lá, várias funções. Ele bota fogo em si próprio, essas imagens dele pegando fogo correm o mundo, e que correm o mundo acabam impactando diretamente nesses países dessa região, como por exemplo o Egito, a Síria, né, a Tunísia e por aí vai, a Argélia, que começam a passar ao mesmo tempo por revoluções populares, por revoltas populares que querem tirar seus governos e fazer um novo governo, um novo país, uma nova forma de viver esse país. Isso dá um bafafá danado, muitos países acabam tendo seus presidentes, né, seus ditadores, né, presos, ou eles são acabam indo embora, se tornam asilados políticos, né, ou até eventualmente acabam morrendo pela mão da população. Inclusive, o único país que não consegue passar por isso, né, não consegue finalizar esse processo, é a Síria, tá? Onde vai ter um cara chamado Bashar al-Assad, né, o sírio alauíta, que consegue sobreviver esse processo todo da revolução, da Primavera Árabe, e por ter conseguido se manter, é que a Síria vai ter uma guerra que é desastrosa, com mais de 3 milhões de mortes, né, que começa em 2011 e vai aí ter uma redução desse conflito, desse problema em 2018. Né, aproximadamente. Bom, aonde eu quero chegar com esse papo todo? Gente, é nesse momento, então, que eu vou ter uma crise. Se a imigração já era muito forte na Europa, eu também vou ter uma crise de refugiados muito forte. Então, a Europa começa a receber muita imigração de vários países, até mesmo de forma legal, que muita gente começa a querer ir para lá para ter melhor condição de vida. O caso de Brasil e Portugal é claríssimo. Né? Eu tenho mais de 5, 6, 7 amigos que já foram para Portugal e não querem voltar, estão ganhando muito melhor, estão vivendo de forma muito melhor. E essa crise também de pessoas que estão saindo dessas regiões, que não tem para onde ir, não estão escolhendo ir para lá, porque se ficarem nos seus países de origem podem morrer, sobretudo na Síria, a população fica sem alimentação, sem saúde, sem condições mínimas de vida. A população faz o quê? Começa a querer ir para lá para ter uma vida um pouco melhor.
E quando a gente fala dessa população, que não é só da Síria, mas sobretudo da Síria, começa a ir para a Europa, eu não vou chamá-los de imigrantes, mas de acordo com a própria Acnur, né, a agência dentro da ONU que trabalha com a questão migratória, eu vou chamá-los então de refugiados. Aqueles que se refugiam em um outro país para poder tentar uma melhor condição de vida e que não estão escolhendo esse processo, estão indo à força para a Europa, tudo bem? Por falta de condições melhores em seus respectivos países. Pessoal, assim sendo, observe esse mapa com calma. Né? Ele faz referência ao atravessamento legal de fronteiras. Durante muito tempo, gente, eu tinha gente na Europa entrando ali na Europa de forma legal para tentar a vida mais fácil e é isso, sabe? E realmente fazer o negócio ali acontecer. Só que a partir da crise de 2011 ali, da Primavera Árabe, nessas regiões aqui, norte da África, do Oriente Médio, o negócio começa a aumentar absurdamente, né? Então, por exemplo, quando você vê, né, a população, eu quero que você ignore um pouco os números, tá? Eu não preciso focar neles, não é meu ponto em trazer essa imagem. A população vai entrando aqui pela Itália, né, a população vai entrando pela Espanha, a população vai entrando ali pelos países do leste europeu, né? Por quê? Porque eles querem, na verdade, né, adentrar esse território, chegar, se possível, no país central ali, que é a Alemanha, o país central da Europa inteira, o país mais rico, mais desenvolvido, com maiores oportunidades. É um país mais diverso em termos de população, em termos de etnias, é um país que é um pouco mais tolerante. Talvez pela sua própria história, né, difícil da Segunda Guerra Mundial, intolerante, nazista, né? Então eu tenho uma grande migração para essas regiões, não só de imigrantes, mas sobretudo de refugiados. E, gente, a Europa tem passado por uma crise, né, muito, mas muito grande nesse sentido. Eu trouxe uma outra imagem para vocês, vamos ver se a gente consegue passar aqui. Né? E como é que a Europa tem lidado com essas imigrações e nesse conjunto de refugiados? Bom, aí entra uma questão complexa. Porque a Europa, como um bloco europeu, ela tem uma obrigação, né, quando a gente fala de União Europeia, uma obrigação, e não só porque é bloco europeu ou porque é União Europeia, mas porque são países, né, signatários da ONU, então eles assinam os acordos da ONU para que façam parte dessa grande instituição internacional, e a ONU obriga o seguinte: se teu país receber refugiado, você é obrigado a dar casa para esse refugiado. Você é obrigado a dar condições mínimas para sobrevivência. Tá? Você tem que custear isso. E aí, pessoal, veja, isso começa a ser polêmico. Porque lembra daquela história que eu falei de 2008, crise econômica, aquela coisa toda? Aqui as coisas vão se juntar. Desde 2001, na verdade, desde a crise das Torres Gêmeas, eu tinha um grande receio de quem estaria chegando, tá, nesses países. Aliás, no Brasil também isso acontece, mas na Europa é muito mais forte. Quem está chegando no meu país? Vou concordar com essa pessoa? Vai ter o mesmo gosto que eu? Vai ter a mesma nacionalidade que a minha? A mesma religião que a minha? Isso é o meu que começa a acontecer. Geralmente refugiado, inclusive, tá, gente, não tem a mesma condição. O cara é muito pobre, né, analfabeto, né, enfim, não tem, não sei se é analfabeto, mas tem pouca escolaridade, né, enfim, a pessoa tem poucas condições e por isso mesmo é refugiado. Então, eu tenho 2001, que é que é a questão do terrorismo. Vai lembrar, essa população que tem poucas condições vem do norte da África, né? Vem também ali do Oriente Médio, e a população, como eu já havia falado anteriormente, uma população árabe e geralmente também, tá, muçulmana. Opa! A Al-Qaeda, eu não falei isso, a Al-Qaeda, gente, foi uma organização terrorista, tá, extremista de base ideológica também islâmica. Então, desde aquela época, começou a se tornar habitual você falar que qualquer islâmico é terrorista. E aí, vamos lá, cara, eu estou recebendo muita gente que tem afiliação, não no sentido de fazer, né, ter uma carteirinha de sócio, mas que é islâmico, que é árabe, né, e a gente confunde o árabe com o islâmico. Então você começa a imaginar que a Europa não vai ver isso com bons olhos. Não só o refugiado, o próprio migrante mesmo, que vinha, claro, dessas regiões, mas também do Brasil, né, dos Estados Unidos, começa a ser mal visto. Menos pela questão das Torres Gêmeas e mais pela questão do que? Da crise econômica. A percepção que o europeu vai ter é de que, na verdade, com a crise econômica tem menos empregos.
Até aí tudo bem, não está mentindo. Só que, gente, a percepção é que se não há emprego e o imigrante chega no meu país, vai haver o que então? Uma perda de empregos. Os empregos vão ser roubados pelo imigrante que chega no meu território, no meu continente, no meu país, no meu vilarejo. Essa é a percepção. E se essa percepção acaba existindo, muitos dos países vão ter uma preocupação em criar barreiras, em dificultar o acesso dos imigrantes, tá, a esses países e também de refugiados. Uma reflexão que eu gosto de fazer antes de continuar o assunto é: bom, o imigrante ele rouba emprego? Questão complexa, né? Eu talvez consigo imaginar, eu diria que muitos aí vão falar que sim. E compreendo o raciocínio. Eu vou tentar chegar aqui no... Tá difícil, gente, vamos lá. Caraca. Bom, foi. Eu entendo que a reflexão pode ser essa inicial, né? Então, veja. O cara tinha lá 100 empregos. Eu vou tentar desenhar aqui de forma muito feia. Oferta e procura. O mecanismo mais básico do capitalismo, tá? Horrível, desculpa, gente. A letra no quadro não é das melhores, mas aqui consegue ser 30 vezes pior, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Gente, então oferta e procura. Tudo bem? Beleza. Isso aqui é como funciona o capitalismo, né? As pessoas vendem, as pessoas compram. Quanto menor a procura, quanto menor a venda, perdão, quanto mais raro for alguma coisa ser vendida, maior será a procura. Tudo bem? Diamante, ouro, é raro você achar, portanto a procura é muito alta, o preço é muito alto. Entretanto, oferta de alguma coisa for muito alta, é muito fácil achar aquilo, a procura ou o preço será mais barato, será mais baixo. Pode, foca nisso, vou voltar a falar de desemprego e imigração. Mas vamos imaginar o seguinte, quando o estrangeiro chega, vamos imaginar que há 100 vagas de emprego num país como, por exemplo, a Hungria. Tá? A Hungria tem 100 empregos. Chegou lá, eu, Gabriel Menezes, perdidão, imigrante, né? Sem falar nada de húngaro, então muito ferrado. Vamos imaginar que eu, sem falar, né, o idioma local, sem conhecer ninguém, vamos imaginar que nesse melhor cenário, que eu diria até impossível, eu vou conseguir um emprego, né, muito bom e vou roubar o emprego de alguém que mora na própria região, no próprio país. Vamos imaginar esse cenário, tá? Eu que não sei falar nada, né, do idioma, não conheço ninguém, estou ali perdido, não conheço cultura local. Vamos imaginar que eu peguei emprego. Ok. Pessoal, se eu tinha 100 vagas no primeiro momento, eu passo a ter 99. Né? Tinha 100 vagas, peguei vaga, tem 99. Só que eu percebo que esse imigrante, ele vai consumir. Então ele vai no mercadinho, ele vai comprar roupa, ele vai sair de vez em quando com o filho, com a mulher, ou seja lá quem for. Né? Enfim, ele vai se divertir, vai sair à noite, vai beber, seja lá o que ele for fazer. Ele vai fazer a economia gerar, ele vai consumir. A partir do momento em que ele gera, tá, procura por alguma coisa, tudo bem? Ele também vai fazer com que alguém aumente a condição da oferta. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se ele está comprando, ele vai estimular com que alguém produza mais. Seja o mercado de comida, o mercado de calçados, o mercado de cinema, o mercado de casa de show. Ele vai fazer parte da economia daquele país lentamente. E aí, quando ele faz parte dessa economia, ele está estimulando o mercado. Então, ele está estimulando o aumento das vagas. Porque se eu tenho que produzir mais alguma coisa, eu tenho que ter mais gente produzindo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Se ele roubou no início ali uma vaga, ele gerou outras 2 vagas fazendo esse processo. Então, na verdade, economicamente, estou te falando uma coisa lógica da economia, é errôneo falar que imigrante gera desemprego. É errôneo. A gente falando de uma forma meramente econômica. A gente pode falar de várias questões sobre a imigração. Economicamente isso não faz sentido. Tudo bem? Não faz sentido. Entretanto, a percepção que a população tem não é essa. A população percebe que tem pouco emprego, entra um imigrante, logo não vai ter mais emprego. Porque não se compreende essa lógica mais profunda, essa lógica mais complexa da economia. Tudo bem? E não só isso, eu tenho receio, gente, de outras coisas. Quais são elas?
perda cultural. Quem está entrando não tem a mesma cultura que eu, não tem a mesma nacionalidade do que eu. Então eu tenho muito medo de quem é esse cara, o que ele vai fazer, como ele vai se comportar, como é que ele vai impactar na criação do meu filho. Tudo bem? Segundo argumento, eu não sei se esse cara é terrorista. Ele inclusive gera o que a gente chama de islamofobia, né? Porque ele tem medo de quem é islâmico ser terrorista. Então, ele tem muito medo do efeito que isso possa causar, né? Ele tem receio do imigrante ser pobre, logo, portanto, ser criminoso, né? São questões que geram ali uma preocupação muito grande nesses povos. E uma preocupação essa um pouco mais plausível, não estou dizendo que é possível ter ou não, que é ético ter ou não, mas quando, por exemplo, menos os imigrantes, mas mais os refugiados chegam nesses territórios, o Estado ele não consegue colocar as pessoas para trabalhar, né? Não tem emprego para essas pessoas. As pessoas estão morrendo, estão passando fome, chegando ali depauperadas, né? Quando, por exemplo, eu penso nesse barco aí da imagem, o barco, por exemplo, está falando de pessoas que vieram do norte da África em condições subhumanas, né? O que tem de vídeo na internet de população que vem em barcos muito pequenos, né? Claro que você está vendo um barco aí grande, mas, né, enfim, não são barcos bons, preparados. Tem gente caindo no mar, né? O barco vira, todo mundo morre ao mesmo tempo. Né? Alguns países não têm obrigação de salvar essas pessoas, porque, enfim, não é a sua população, né? Elas estão entrando de forma irregular no território, então elas deixam morrer mesmo. Esses países deixam algumas pessoas morrerem, não oferecem assistência a essa população. Até porque também fica difícil. Muita gente entrando na Europa, mais de 2 milhões de pessoas já entraram refugiados na Europa. Então, é realmente muito complicada essa questão. Né? O Estado tem que ter mais gastos para poder assegurar que essas pessoas comam, né, sobrevivam, tenham condições mínimas de sobrevivência, para que, eventualmente, dado algum momento, elas se tornem naturalizadas, se tornem parte da cidadania, parte do povo daquele país na qual elas estão chegando. Então, todo esse cenário gera, pessoal, problemas em relação a como essas imigrações acontecem. A primeira grande consequência são as barreiras. Então, olha aí, por exemplo, o Reino Unido discute uma proposta de lei com medidas como a restrição do acesso a contas bancárias e a serviços públicos para estrangeiros. Ou seja, eu estou evitando que o cara utilize de forma plena banco, serviços como saúde, né, como, enfim, seja lá, previdência, para que não se torne favorável que esses imigrantes fiquem durante muito tempo, tá, na Europa. Pelo menos, a não ser que seja um imigrante, tá, gente? E aí eu gosto de pensar nisso. Quando eu mostro aquele executivo no início da aula, eu não estou falando de um aleatório, né, de uma pessoa pobre que foi para a Europa ali passar tempo. Estou falando de um executivo que tem grana, né, que tem um nível de cultura ali, pelo menos um pouco parecido, que fala inglês, né, é um cara que viaja o mundo. Para esse tipo de gente, né, para esse tipo de pessoa, a Europa está de portas abertas. Até porque, como tem pouca gente nascendo, o que a Europa quer é imigração mesmo, quer substituir a mão de obra que está precária. Mas para esse perfil de pessoas. Não estou falando de uma imigração no geral, para pessoas que não têm muitas condições e vão para lá procurar uma vida melhor. Não estou falando de refugiado, não. Estou falando de, no geral, imigrantes, tá? Que vão para lá estudar e tentam ficar lá depois, se tornar naturalizados, terem, né, um livre acesso ao país. Bom, por exemplo, a Alemanha vai limitar a 6 meses o acesso a programas sociais e autorizações de residência para imigrantes europeus sem trabalho. Então, por exemplo, se for para lá, quer tentar a vida, tem algum dinheirinho, mas não tem trabalho, a Alemanha vai tentar te segurar ao máximo para você não ficar lá, já que você não tem trabalho e, portanto, pode gerar um problema para o governo, no caso alemão. Tá? Pode gerar tanto custo maior de te sustentar, como, eventualmente, você passar fome, tá um nível de pobreza alto e você possivelmente se tornar um cara ali que vai utilizar a violência como forma de sustento. Tá? Suíça. Cara, a Suíça está passando um momento bem complexo, né, gente? Estão vendo aí que a Suíça, ela tá aqui coladinha com a Itália. E quem passa pela Itália, chega pela Itália, tá? Aqui tá bem próximo aqui aos países do norte da África. Quem vem pela Itália, querendo chegar aqui na Alemanha, tem que passar pela Suíça. E aí, país pequeno, população muito parecida, né, muito semelhante, muito homogênea. Quando vê essa crise, mais de refugiados do que de imigrantes, mas enfim, de refugiados passando seu território, as pessoas realmente caminham para lá, né?
Muita gente chega até, por exemplo, a Suíça para poder sobreviver ali, acha uma casa ali, enfim. Eu estou tentando fazer o quê? Cara, barrar o máximo possível. Né? Tem que ter uma cota para esse país dar suporte aos imigrantes ou refugiados. Por que uma cota? Porque aí eu estou falando o seguinte, olha, o gasto que eu tiver, ou problemas que esses imigrantes tiverem, ou esses refugiados trouxerem, o país consegue dar conta. Se eu colocar muita gente aqui, fica bagunça e eu não consigo dar conta de ajudar, não consigo dar conta de vigiar, tá? E por aí vai. Gente, isso eu posso falar da Grécia, da Itália, da Espanha. Eu tô falando aí só de alguns 3 países para ficar claro como é que isso funciona, tá? E aí, vamos lá. Como eu já falei com vocês, gente, a xenofobia. O que é xenofobia? Tá? Xenofobia, gente, é exatamente esse medo, tá? De populações diferentes experimentar o seu território. De populações com culturas diferentes, valores diferentes, religiões diferentes, virem para o seu território, gerar o desemprego, gerar essa perda cultural, né? Gerar o desemprego, acho que eu já tinha falado isso, né? Mas aumentar o gasto público em países que estão em crise, tá? Então isso tem gerado um receio muito grande para alguns países. Na Alemanha, na Polônia, na Hungria, tá? Tem crescido movimentos extremistas de direita, né? O que eu estou querendo dizer aqui? São, no geral, movimentos reacionários e o que eles estão preocupados em fazer? Veja que o problema não é ser de direita ou de esquerda, é um de extremismo. Né? E me parece sempre muito complicado quando você adota um lema como rígido, como único, né? Até porque, no geral, essa estrutura muito rígida gera danos às pessoas diferentes. Vou dar um exemplo. O caso, aqui na Alemanha, tá? Eu agora posso estar enganado, tá, gente? Eu não sei se agora que foi na Alemanha, se foi na Polônia ou foi na França. Pode ser um dos 3, eu não estou lembrando. Mas isso aqui, gente, foi um movimento, tá, de neonazistas, ou seja, população que defende unicidade étnica, ou seja, pouca mistura, tá, de cores, pouca mistura de etnias, uma etnia mais simples, mais básica para um país só, para que haja uma agregação de valores, de cultura, para que não tenha uma perda cultural, tá? Esse movimento tem sido extremamente questionado, é proibido, mas eles acontecem. E aí você está vendo uma imagem de uma mulher negra que tenta oprimir, tenta barrar, tá, esse movimento. Na verdade, esse movimento neonazista é, inclusive, tá, contrário aos negros. Então, daí o impacto dessa imagem de uma mulher negra. Né? Os movimentos não deixam isso muito claro, mas é visível. Né? Só tem população branca apoiando, né? A população branca de classe média alta, que defende unicidade étnica, defende o fim dos imigrantes. Isso tem sido muito comum, mas assim, muito comum nesses países. Inclusive pelo discurso de que há pouco emprego, né? E de que há uma crise, que a imigração só tem piorado, os refugiados então nem se fala. Tá? Por um outro lado, trouxe uma imagem aqui, né, da bandeira de secessão americana, que foi nos Estados Unidos, né, mas assim, diz muito de alguns países europeus, que são os movimentos também, tá, que aí eu estou falando do movimento de skinhead, tá, movimentos também neonazistas em outras regiões, e olha só aqui, cara, até hoje tem gente aí defendendo, né, um crime de lei até, de maneira geral, internacional, que é o quê? Claramente aí né, a raça ariana predominante, 100% branco, ou seja, 100% white. E aí, veja, tá? Na Europa, cada vez mais isso tem crescido. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu não sei se eu tinha falado aqui de um próximo slide, acho que não. Na Hungria, eu tenho um cara chamado Viktor Orbán. Né? Eu vou chamá-lo de Vitinho, para não ficar falando esse nome o tempo todo, mas o Viktor, ou o Vitinho, ele é o primeiro-ministro da Hungria, né? E ele tem colocado uma série de medidas restritivas à migração, tem levantado muros, tem impedido imigrantes de entrarem em seu país. Os refugiados, então, que em teoria a Europa é obrigada a dar acesso, a dar, né, cuidado desses refugiados, não tem, a Hungria não tem aceito. Por quê? Discurso, né, muito ligado ao extremismo, não é claramente extremista, mas é muito ligado ao extremismo de que, cara, olha, a Hungria é primeiro, né, eu não vou dar suporte para quem está passando fome, né, para quem vem aí, sei lá, do Reino Parta, vem, né, da Argélia, da Tunísia, do Marrocos, sei lá que for, Síria, Afeganistão, é primeiro o meu povo.
E aí perceba, a complexidade disso, e a ironia disso, eu gosto de pensar, é que esses países europeus, né, foram eles que exploraram, né, a África, exploraram a Ásia, né, exploraram mesmo no ponto de vista da exploração de recursos, né, colonizaram essas regiões, né, inclusive em partes promoveram um sistema de governo desigual nesses países, não promoveram uma acessibilidade para que ali a população local e, claro, aqueles que iam para aquela região colonizar tivessem desenvolvimento para todos ou tivesse uma economia que fosse voltada para o povo. E agora, a população que foi colonizada historicamente por esses países, que agora sobe de novo à Europa procurando melhores condições de vida, essa população está lá reclamando, né? Que, cara, como é que é esse povo tá vindo para cá? Povo esse foi colonizado historicamente por esses países. Uma reflexão, né, que é, bom, claro, se meu país passa por crise, talvez eu não seja obrigado a lidar com a crise do outro. E tudo bem, tem lógica esse argumento, né? Se na minha casa tem pouca comida, eu não sou obrigado a dar comida para aquele que, né, não se organizou para ter comida. Eu entendo o argumento, eu entendo mesmo, eu acho plausível. Só que aí fica uma reflexão que é, pessoal, qual é a desigualdade no nosso país? No nosso país não, desculpa, né? Mas qual é a nossa desigualdade em termos de mundo? E o que o mundo faz para acabar com a desigualdade? Porque, veja, só vai ter movimento de migração em massa e de refugiados em massa a partir do momento onde uma grande desigualdade, né, uma grande diferença entre os países aqui da Europa, os países da África, os países da Ásia, os países da América Latina, como o caso do Brasil, essa diferença gritante, e que eu não estou propondo aqui uma solução clara, mas que tem que ser pensado para que os países europeus consigam passar por isso. Porque, na real, é a desigualdade do mundo que bate as portas da Europa. E aí é que fica a questão, como é que a Europa tem lidado com isso? Porque é desconfortável ver você estar na sua casa, chegar um vizinho que você não conhece para morar na sua casa. Eu entendo a dificuldade. Mas eu também entendo que nós somos uma sociedade. Nós somos um mundo e, diga-se de passagem, ou era, né? Mas nós somos um mundo ainda globalizado. Como é que nós temos pensado essa questão aí? Bom, já falamos sobre isso. Claramente, né? Também pego a imagem de um país fora da Europa, né? Aí tem um cidadão americano, né? Um cidadão aí defendendo US Air Force, né? Um boné das Forças Armadas, geralmente um cara mais ligado à direita do ponto de vista do espectro político. E aí perceba, islamofóbico e orgulhoso disto. Né? Então ele coloca aí que ele tem preconceito com o cara do Islã. E detalhe, tá, pessoal? A gente pensa no Islã, né, nossa religião islâmica, como religião de terrorista e oriunda do Oriente Médio. Eu só gostaria de dizer que não é bem assim. Né? Se você pegar países como, por exemplo, a Indonésia, e outros países da Ásia, eu tenho uma quantidade muito, mas muito maior de islâmicos e que não fazem parte de movimentos terroristas. Na verdade, isso é uma condição muito própria da região do Oriente Médio, e a gente vai entrar nesse mérito daqui a algum tempo, espero que presencialmente com vocês, onde países passam por dificuldades números no século XX, com vácuos de poder ou poderes que a gente pode questionar como é que aconteceram, e que geraram movimentos terroristas, tá? Contra o Ocidente, contra a Europa, contra os Estados Unidos e por aí vai. Tá? Então a islamofobia é exatamente esse medo que muito europeu tem, que muita gente tem, né, do Islã ser aí o islâmico, ser uma religião claramente disseminadora de terrorismo e fim da liberdade das pessoas e por aí vai. E aí tem uma imagem, pessoal, da França, né, ou seja, uma reunião, né, contra a islamofobia aí, a população sair das ruas para tentar prevenir esse tipo de coisa aconteça, né, enfim. Uma GIF que eu acho que simboliza muito o que acontece hoje com a Europa em relação a esses imigrantes. Então tem aí a Europa como um bloco expulsando, né, aqueles imigrantes, sobretudo os imigrantes mais pobres, né, que não têm uma condição de sobreviver à altura da Europa, dentro da Europa. Então eles criam fronteiras o máximo para que isso aconteça, né? Não vão expulsar diretamente, mas evitam que haja uma população carente ou pouco assistida entrando hoje na Europa como um todo, né? Falando sobre isso, eu acabei adiantando o nosso assunto, né, as imigrações e refugiados. Pessoal, isso aí é uma imagem, tá, de alguns refugiados. Eu não estou lembrando claramente, eu acho que... Eu não sei se isso agora foi caramba.
Eu acho que foi na Itália, gente, eu confesso que deu branco agora. Mas é isso, tá? Pra gente ver como é que é o nível de recepção das pessoas, né? Como é que essa massa de refugiados vem chegando, né? E como é que é o dilema, né? Do governo receber essa população, que ele é obrigado a receber pela ONU, e ao mesmo tempo tem muita gente chegando, eu não sei quem está vindo, eu não sei quem está entrando no meu território. Preocupação válida, tá? Eu não posso garantir que todo mundo que entra no meu território está bem intencionado. Não dá. O que me garante que, como se fosse um cavalo de Troia, né, um iraquiano entre de repente na Polônia e, sei lá, né, com intenções terroristas vindo do, sei lá, da Al-Qaeda, exploda um prédio de grande porte no país. Não dá para garantir, tem que ter uma preocupação com quem entra. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito preocupante, né, alarmante, triste, que a Europa passa hoje. Né? E aí, assim, gente, como é que acontece lá? De onde vem essa população? Vale lembrar, essas imigrações, esses refugiados que chegam, boa parte vem aí da Ásia, tá? Daqui do Oriente Médio, né? Ou seja, ele está aqui, o Oriente Médio, e aqui está o norte da África. Vale lembrar também, pessoal, que quando a gente pensa em imigração, não é somente, tá? Vou fazer uma linha aqui, tá? Não é somente o cara que vem de outro continente que habita a Europa, que tenta entrar na Europa. Muita, mas muita gente que vem desses territórios, tá? Ou seja, estou falando aqui inclusive da Hungria, da Polônia, né, da Sérvia, da Albânia, de países de menor porte, menor capacidade financeira na Europa, migram para esses países. Então, essa questão da imigração, de ter um espaço de imigração, tá? Procura de emprego, já não é de hoje e já incomodava muitos da Europa Ocidental. Agora, com essa crise de refugiados, essa preocupação aumentou muito, mas muito mais. Gosto de lembrar sempre de um caso, tá, de um paísinho que não está aparecendo aqui. Vou botar esse país como essa coisa estranha que eu desenhei, e chama-se, é um conjunto de países, né, de nacionalidade, chamado Reino Unido, United Kingdom, né, daí o UK. Pessoal, o Reino Unido, ele é tema da nossa próxima aula, isso. O Reino Unido ele vai sair hoje da Europa, ele vai sair, na verdade, não da Europa, porque ele faz parte do continente, né? Mas ele vai sair da União Europeia num processo que a gente conhece como Brexit. Por quê? Porque ele temia, em parte, essa imigração chegar dentro do seu país. E não só isso, porque a imigração não chegava com tanta facilidade, dado que a União Soviética, desculpa, o Reino Unido ele é uma ilha, né? Ele tá linkado com o continente europeu. Então, assim, era mais difícil chegar. Agora, essa população entra na Europa. A Europa, que é um bloco econômico muito forte, tem que se manter ali com uma produção razoável, com um índice econômico razoável para poder não quebrar enquanto bloco econômico. Se você começa a ter uma chegada de pessoas, talvez você tenha crise, porque chega muita gente, o custo do Estado aumenta, ou seja, o custo de manter essas pessoas aumenta. Eu já tenho um êxodo de empresas em direção à Ásia, porque na Ásia é mais barato produzir. Então o Reino Unido tinha muito medo disso e por isso então tomou a decisão de ir embora do bloco europeu. Tá? É um papo para a gente ter uma próxima aula. E, enfim, gente, tá? Chegou o nosso fim. Só queria fazer esse panorama geral de como a imigração ali é um problema dentro do bloco europeu. Tudo bem? Gosto de lembrar a vocês, eu falei da Hungria, mas a Polônia tem tido posições bem conservadoras sobre isso. A Itália, né, tem crescido muito na Itália, de Matteo Salvini, por exemplo, movimentos realmente contrários à imigração, que ameaçam, inclusive, alguns tipos de imigrantes. Tá? E mesmo ali, eu não vou dizer o brasileiro do caso da Itália, não, mas eu vou falar de Portugal. Portugal, gente, hoje, tá? Eu posso falar porque meus amigos já sofreram isso na pele. Hoje, amigos meus estão fazendo doutorado em Portugal, né? Então, veja, não é população desqualificada, é população pobre, pelo contrário. Né? Hoje no Brasil, quem chega no doutorado aí é no máximo é 2% da população, que estão sofrendo preconceito de portugueses, falam, porra, brasileiro de novo, sério, sabe? E é isso. Tá? Eu preciso que vocês tenham essa clareza de que a imigração, né, sobretudo de pessoas com menores condições financeiras, a imigração ilegal, os refugiados, claro, podem levar problemas dentro do bloco? Podem, mas também, por sua vez, têm sido pouco recebidos. Eu tenho ali crescimento de movimentos ilegais,
né, como eu falei para vocês, né, extremistas que procuram eliminar o imigrante, procuram expulsar o imigrante desses países, e que, na verdade, essa migração é fruto de um processo global que está muito ligado à desigualdade histórica entre os países, e que, enquanto isso não for corrigido, se torna um grave problema para a Europa, que ainda é um continente, eu diria de todos, o mais desenvolvido possível. Tá bom? Um beijo e até a próxima.